Lula está tentando de todas as formas derrubar Campos Neto da presidência do Banco Central. Será que o Molusco vai mesmo conseguir isso? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Desde o início de fevereiro, têm sido observados alguns atritos entre o presidente da República, o Lula, e o presidente do Banco Central, Campos Neto. A principal causa dessa discordância é a questão da taxa básica de juros, que foi mantida em 13,75% pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, pela quinta vez consecutiva. Lula tem atacado Campos Neto publicamente, afirmando se tratar de uma vergonha a alta taxa de juros praticada no Brasil, chamando o presidente do Banco Central de esse cidadão. Lula tem utilizado um tom agressivo e ameaçador em diversas oportunidades. A extrema imprensa tem ajudado Lula, o apoiando nas tentativas de desautorizar o presidente do Banco Central. Segundo o site Brasil 247, Campos Neto tem se portado como um inimigo do governo e personagem hostil às abordagens de Fernando Haddad, do presidente Lula e mesmo da ministra Simone Tebet. O que vemos é, portanto, um alinhamento do discurso de Lula e de vários de seus apoiadores políticos com o discurso da mídia esquerdista, que sempre funcionou como mero veículo de propaganda do governo petista. Mas o que está por trás dos ataques de Lula e de seu eco nos pasquins socialistas brasileiros? A resposta é simples: o Molusco quer o fim da autonomia do Banco Central. O que o Lula realmente deseja é poder indicar um presidente para o Banco Central que seja subserviente a todas as suas vontades, a exemplo de Fernando Haddad. Mas, afinal de contas, para que serve o Banco Central? As funções do Banco Central, de acordo com a definição oficial, são garantir a estabilidade e poder de compra da moeda, zelar por um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Basicamente, o Banco Central se utiliza do controle da taxa básica de juros da economia, a Selic, para controlar também a inflação. E isso serve para garantir a tal estabilidade do poder de compra da moeda. É claro que aqui estamos usando a definição estatal de inflação, ou seja, um aumento de preços generalizado na economia. Inflação, na realidade, é o aumento da base monetária, o que significa basicamente o governo imprimir mais dinheiro, despejando-o na economia. O aumento de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu quando o governo aumentou a base monetária. Explicamos esse tema em detalhes no vídeo Por que é importante saber o que é inflação no canal Ancapsu Classic. Dessa forma, se o governo quisesse realmente acabar com a inflação, ele deveria parar de emitir moeda. O controle da taxa Selic é apenas um remédio para atenuar os sintomas e não a causa da doença. Os objetivos do Banco Central, contudo, por diversas vezes entram em conflito com os interesses políticos do Poder Executivo. Dadas as características do banco, espera-se que sua presidência e diretoria sejam compostas por nomes técnicos, nomes que conhecem o sistema econômico e que saberão como agir para alcançar suas metas. Porém, a interferência da presidência da República na autarquia sempre foi um problema, especialmente durante os governos petistas, e foi justamente para proteger o Banco Central das interferências do presidente da República que foi aprovada no governo Bolsonaro uma lei garantindo a autonomia do Banco Central. Agora, o presidente e os diretores do Banco Central possuem um mandato fixo de 4 anos, de forma que tanto o início quanto o final de cada mandato não coincidem com o mandato presidencial. Assim, garante-se que um presidente eleito tenha que ficar pelo menos 2 anos sem poder indicar um presidente para o Banco Central que lhe seja mais favorável, e dessa forma a diretoria do Banco Central pode operar sem receio de ser imediatamente demitida e substituída por qualquer outra coisa menos ortodoxa do ponto de vista econômico. A autonomia do Banco Central é um grande problema para Lula porque ele sabe que nesse seu terceiro governo as coisas serão muito mais difíceis, especialmente nesses primeiros meses de mandato. A única chance de Lula se manter firme no cargo é apresentar bons resultados econômicos no curto prazo, como ele fez no passado. É o famoso voo de galinha, um impulso econômico momentâneo que passa aquela ilusão de que o país finalmente decolou apenas para cair mais adiante quando o impulso cessar. Uma boa economia pode manter um presidente no poder, e foi o que aconteceu com Lula em seus primeiros mandatos, mesmo com os escândalos de corrupção. Uma economia ruim derruba presidentes com facilidade, e foi o que aconteceu com Collor e com a Dilma. Hoje, a melhor alternativa para que Lula consiga alcançar um voo de galinha com o Brasil é baixar a taxa Selic na marra, o que aumentaria o consumo das famílias e os investimentos por parte de empresas,
empresas. Lá na frente, a armadilha do crédito afundaria nossa economia, mas até lá, o Molusco já poderia ter estabilizado seu governo. A maior barreira para este plano do Lula, portanto, é o próprio Banco Central. Diversas ações estão sendo tomadas por parte do PT e da sua gente para viabilizar a derrubada de Campos Neto de seu cargo. O PSOL, por exemplo, já apresentou um projeto de lei que visa extinguir definitivamente a autonomia do Banco Central para resolver essa história da forma mais conveniente para o Lula, é claro. Porém, é justamente na lei que institui a autonomia do Banco Central que reside a maior aposta de Lula, a possibilidade do presidente da República exonerar o presidente do Banco Central. Em seu artigo 5º, a lei estipula as condições em que o presidente da República poderia exonerar o presidente e diretores do Banco Central. No inciso 4º é listada a seguinte possibilidade: quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil. E nesse caso, o Conselho Monetário Nacional, o CMN, é quem deve solicitar ao presidente da República que proceda à exoneração, que deverá ser antes aprovada por maioria absoluta no Senado. É fato que desempenho insuficiente é algo bastante vago, mas é bem provável que a questão das metas da inflação seja utilizada como argumento. Como citado, uma das principais funções do Banco Central é manter a inflação controlada no país, ou seja, pareada com a meta de inflação estipulada para aquele ano. Acontece que, embora nos 2 primeiros anos do mandato do Bolsonaro a inflação tenha acompanhado o centro da meta, em 2020 e 2021, por ocasião da pandemia, houve uma disparada da inflação. Essa disparada foi controlada com muito custo no ano passado, em 2022. Ainda assim, esse certamente será o argumento utilizado pelo governo Lula para tentar derrubar Campos Neto de seu cargo. Mas então, quem faz parte do Conselho Monetário Nacional? Esse grupo que possui a atribuição de solicitar a exoneração de Campos Neto. Bem, o CMN é composto pelo próprio Campos Neto, além do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Como você pode perceber, Campos Neto é minoria no CMN. E se os outros 2 participantes do conselho estiverem bem alinhados com os interesses do seu patrão, o próprio Molusco, é bem provável que vejamos em pouco tempo um pedido de exoneração de Campos Neto. Mas calma lá, esse pedido ainda tem que passar pelo Senado, e o Senado não está satisfeito com essa brincadeira não. Inclusive o Pacheco puxou a orelha do Lula falando que a autonomia do Banco Central foi um projeto aprovado pela Câmara e pelo Senado. Eles querem defender isso. Todo esse jogo político, no fim das contas, serve apenas para esconder a realidade que todos nós libertários já sabemos. O grande problema do Banco Central não é a questão de sua autonomia, mas sim de sua própria existência. O fato de haver um órgão estatal responsável por manipular toda a economia de um país, além de centralizar toda a atividade bancária, é uma loucura econômica e uma violência estatal contra a livre iniciativa. Não se trata apenas do fato de que os bancos centrais são responsáveis pela maior parte das crises econômicas da história. Estamos falando de um problema ético, de um controle criminoso sobre a economia. Ainda assim, uma vez que não existe possibilidade imediata de extinção do Banco Central, precisamos aceitar o fato de que é muito melhor que esse banco, no mínimo, tenha realmente autonomia, principalmente durante governos petistas. A concentração do poder nas mãos de um único governante é um grande perigo para a sociedade, e quanto mais pulverizado estiver esse poder, mais seguros todos nós estaremos. O fato de que Lula, hoje, é incapaz de manipular a taxa Selic a seu bel prazer, representa um respiro de alívio para todos nós brasileiros. O atual presidente do Banco Central é neto de Roberto Campos, conhecido por suas frases precisas e seu grande conhecimento econômico. Roberto Campos, o avô, fez parte da área econômica de diversos governos, tendo participado da criação do próprio Banco Central durante o período militar. Contudo, anos depois, ele teria contato com a Escola Austríaca de Economia, o que o faria rever várias de suas ações no governo brasileiro. Ao comparar o Banco Central com um monstro de Frankenstein, Roberto Campos afirmou: "Por isso, quando me perguntam se sou ou não a favor da independência do Bacen, minha resposta é tipo existencial. Será que o monstro deve existir?" O fato é que ele estava certo. A existência do Banco Central é sim um grande problema, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista ético. Ainda assim, como o BC vai continuar existindo, pelo menos no curto prazo, o melhor é que ele realmente fique livre das garras do Molusco, pelo menos até 2025, que é quando inicia o novo mandato de presidente do Banco Central. Pelo bem do Brasil, todos devemos esperar que Campos Neto vença essa queda de braço contra Lula e seus aliados, conservando a autonomia do Banco Central e, de quebra, garantindo
pedindo um pouco de sanidade econômica junto aos altos escalões. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quinta Essência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir aí embaixo, compartilhe esse vídeo na sua rede social, porque isso ajuda a aumentar o alcance dele. E se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever aí embaixo e depois no ícone da campainha. Até a próxima!